Para amar sua esposa da maneira mais perfeita, por mais ocupado que esteja, o bilionário passará 2 horas por dia com ela. Mas quem poderia imaginar que uma conspiração contra ele estava chegando silenciosamente? À noite, Lyra ainda preparou café para Orhun como sempre. Mas, inesperadamente, a pessoa dentro do escritório não era o marido dela. Lyra ficou um pouco preocupada agora, notou os olhos ardentes de Aslan. Ele olhou para Lyra com ousadia. Felizmente, Orhun apareceu a tempo. Olhando para seu primo sentado na cadeira, a expressão de Orhun tornou-se gradualmente mais fria. Nos últimos dias, Aslan provocou Orhun continuamente. Mas Orhun pensa que são todos membros da mesma família, por isso não quer prestar muita atenção a eles. Se Aslan e Miran tivessem dificuldades financeiras, Orhun definitivamente poderia dar-lhe muito dinheiro. Mas comparado ao dinheiro, a Lyra é o resultado final de Orhun. Mas o que foi ainda mais surpreendente foi que Aslan teve a ousadia de provocar Orhun descaradamente. Ele pegou a xícara de café e provou. Orhun olhou friamente para seu primo, perguntando se ele gostava de tomar café. Orhun poderia pedir ao servo que fizesse para ele. Inesperadamente, a boca de Aslan ficou muito pensativa. Ele respondeu: se o café é bom ou não, depende de quem o prepara. Ele também lembrou a Orhun que não era um convidado. Quando você se levanta da sua mesa, você é um convidado da casa. A atmosfera na sala de repente ficou tensa. Lyra ficou ali sem saber o que dizer. Orhun fez o possível para suprimir a raiva em seu coração. Digamos que você possa sentar-se secretamente na cadeira do meu escritório quando não estiver aqui. Mas quando você me ver, você deve se levantar e abrir espaço para mim. A razão pela qual Orhun disse isso foi apenas para que seu primo pudesse entender sua identidade. Ele também lembrou ao primo que perguntasse ao mordomo com antecedência o que ele queria fazer na próxima vez. Existem muitas regras em uma família famosa. Você precisa saber o que pode e o que não pode fazer. Sian é um cara muito inteligente e sabe que não pode lutar contra Orhun agora. Depois que ele saiu, Orhun mergulhou em pensamentos profundos. Lyra foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela disse que faria outra xícara de café para ele. Mas o comportamento recente de seu primo mostra que o propósito de sua vinda para cá não é simples. Muitas vezes ele olhava secretamente para Lyra. No início, Orhun não pensou muito sobre isso. Pensando nos acontecimentos desta noite, ele sentiu vagamente uma pitada de perigo. Acontece que sua mãe o lembrou durante o dia. Por causa da aparição dos irmãos Sian, seu humor estava muito instável. Não importa como ela explique, a outra pessoa vai pensar que é mentira. Dona Fife encontrou Orhun e pediu-lhe que mandasse embora imediatamente os 2 primos. Mas Orhun tinha o seu próprio plano detalhado. Ele providenciou para que seus homens os investigassem detalhadamente, esperando o momento certo antes de fazer o cálculo. Agora deixa os 2 morarem na vila primeiro. Mas como o dia do casamento com Lyra se aproxima, aliado ao inesperado aparecimento do primo, a companhia ainda tem trabalho a fazer. Orhun fica um pouco preocupado. E tudo isso foi visto por Lyra. Ela fez o possível para ajudá-lo a compartilhar a pressão. Ela deixou uma mensagem para ele, para não ficar muito cansado e relaxar adequadamente. Só de pensar na atenciosa Lyra fará com que todas as preocupações de Orhun desapareçam. Quando tiver tempo, ele dirá a Lyra que está muito cansado, mas ao vê-la seu cansaço desaparecerá. Essas palavras deixaram Lyra um pouco envergonhada. Ela queria ir ao jardim com ele, mas ele a olhou com carinho. Enquanto você estiver aqui, posso ir a qualquer lugar, porque você é a pessoa mais importante para mim. Agora essa vida simples é exatamente o que Orhun precisa, poder estar com a pessoa que ama todos os dias. Lyra ficou curioso para saber por que os primos de Orhun eram tão hostis com sua família. Orhun não escondeu esse fato e contou-lhe a história daquele ano. Por causa da decisão errada do pai, a família quase faliu. Depois disso, ele se sentiu culpado e deprimido o dia todo e morreu de tristeza. Mas agora o primo pensa que todas estas desgraças se devem à senhora Fife e ao Orhun. Lyra perguntou-lhe o que fazer. Orhun disse-lhe para não se preocupar. O mais importante agora é concluir o casamento com sucesso. Essa também foi sua promessa a Lyra. Disse ainda que enquanto Lyra estiver com ele não haverá dificuldades. Orhun está cheio de fé no futuro. Ninguém pode impedi-lo de se casar com Lyra. Quanto ao problema do primo, ele mesmo resolverá isso mais tarde. Ele também combinou com Lyra de ir acampar na praia amanhã. Mas a vila aparentemente pacífica é na verdade perigosa. A senhora Fife sempre foi um pouco insegura, preocupada que o negócio da família que ela tanto trabalhou para construir fosse levado embora por Sian. Ela ordenou ao mordomo que se reportasse imediatamente se ele fizesse algum movimento. Com certeza, como ela adivinhou, os 2 estavam conspirando para assumir tudo na mansão. Sian só quer fazer 2 coisas, derrubar a família Orhun e tirar tudo que ele tem, inclusive Lyra. Mas subestimou o amor de Orhun por Lyra. Se ele continuar a tocar neste ponto crítico, temo que Orhun não o deixará ir facilmente. 2 pessoas passeavam no jardim tarde da noite. O primo olhava secretamente para elas com uma expressão fria.
O próximo episódio mostra Cian começando a investigar as experiências de vida de Lyra e planeja começar a partir dessa perspectiva. Oh-hun soube do casamento de sua irmã e ficou um pouco insatisfeito com seu casamento rápido. A senhora Fifi teve uma discussão com Cian e Neva enquanto Oh-hun estava fora. Na verdade, ele disse à esposa que a amava 10 vezes. Eles não tinham ideia de que seu primo estava olhando para eles com frieza naquele momento. Ele então incutiu no menino a ideia de que ele deve sempre ter cuidado com as pessoas ao seu redor, pois havia pessoas mais na mansão. O menino inocente não pensou muito, mas ao ver Lyra disse essas palavras como se fossem verdade. Felizmente Oh-hun entrou e ouviu e olhou para seu primo ao lado dele. Ele imediatamente percebeu que seu primo estava por trás disso. Ele o avisou para não envolver o menino, mas Cian não se importou nem um pouco, apenas conversou com o menino como se fosse um adulto. Oh-hun estava um pouco preocupado com o que aconteceu recentemente. Tendo ficado acordado quase a noite toda, Lyra descobriu profundamente sua normalidade. Depois de hesitar por muito tempo, ela decidiu fazer uma surpresa para Oh-hun. Oh-hun então trocou de roupa e olhou o bilhete que Lyra deixou para trás. Diz claramente: estou pensando em casar com você, podemos morar juntos todos os dias. Estou cheio de esperança para o futuro, estarei com vocês nos momentos difíceis. Cada canto da sala estava cheio de coisas que Lyra queria dizer, ela queria que Oh-hun cuidasse de si mesmo. Essas palavras realmente funcionam. Quando estavam juntos, todas as preocupações de Oh-hun desapareceram. Ele decidiu sair para passear com Lyra. Mas neste momento, esta vila aparentemente pacífica está, na verdade, cheia de crises. A mesma coisa aconteceu com Cian. Cada momento para ele é uma tortura. Sua irmã Neva diz a eles para agirem rapidamente para conseguirem tudo o que merecem. Entretanto, a senhora Fifi disse à governanta para ficar de olho nos dois e não deixá-los perambular pela mansão. Ela não tinha ideia de que Cian estava investigando a empresa Oh-hun. Inesperadamente, sua irmã trouxe novidades. Por meio de pesquisas, ela descobriu que a identidade anterior de Lyra era, na verdade, de escrava no exterior. No final, por razões desconhecidas, Oh-hun a levou de volta para a vila e tornou-se serva. Cian não pôde deixar de se perguntar depois de ouvir isso. Segundo a personagem da senhora Fifi, ela não deveria concordar com o casamento de Oh-hun e Lyra. Definitivamente há algo escondido dentro. Em relação à vida de casado de Nursa, embora ela e Kennen vivam sob o mesmo teto, eles dormem separados todas as noites. O que ela não esperava era que Oh-hun chegasse no dia seguinte. Isso a deixou muito surpresa. Você é casado? Esta é a primeira frase que Oh-hun disse. Nursa pensou que ele ficaria muito zangado, mas ela não esperava que Oh-hun tivesse recebido esta notícia. Acontece que ele e Kennen se conheceram na casa do velho. Kennen contou a história em detalhes. O melhor amigo de Lyra faleceu repentinamente. Agora a menina está nos braços do avô. Para recuperar a custódia da menina, atualmente existe uma forma de casar, mas Kennen queria ouvir primeiro a opinião de Oh-hun. Se ele não concordar, não se casará com Nursa e encontrará outro caminho. Depois de saber o que havia acontecido, Oh-hun fez apenas um pedido. Espero que você possa tratar bem minha irmã e cuidar bem dela. Não a deixe triste, esta é uma promessa entre dois homens. Ele nunca pensaria nisso agora. Existe uma relação inseparável entre Kennen e Lyra, mas eles ainda não se reconhecem. Durante a conversa, Nursa perguntou sobre o estado da mãe. Mesmo que haja uma distância entre as duas, ela ainda é sua mãe biológica. Oh-hun não escondeu isso, dizendo que desta vez seu primo voltou cheio de maldade para com todos. Essa coisa lhe deu dor de cabeça. Ao ouvir isso, Nursa disse apenas uma frase: você é para sempre o ganha-pão da família, acredito que você aguenta isso. Os irmãos tinham inúmeras coisas para conversar, mas naquele momento aconteceu um acidente. Neva olhou as fotos da vila e disse: vocês são apenas um bando de ladrões. Então ela pendurou uma foto do pai, que é o verdadeiro dono desta família. Coincidentemente, a senhora Fifi ouviu estas palavras, mas Neva disse calmamente que estava fazendo a coisa certa. Ao vê-la cada vez mais desavergonhada, a senhora Fifi não conseguiu controlar as suas emoções, pedindo-lhe que retirasse a fotografia. Só assim, os dois discutiram ainda mais ferozmente. O intrigante Perian estava escondido nas sombras e observando silenciosamente a cena diante dele. Então Oh-hun recebeu uma ligação, sua mãe desmaiou repentinamente e foi levada ao hospital. A coisa que mais o preocupava havia acontecido. Ele correu para o hospital sem tempo para pensar. O mordomo está vigiando do lado de fora. Oh-hun perguntou-lhe o que aconteceu, mas a governanta não estava na vila naquele momento. Ele não sabia a causa do coma da senhora Fifi, apenas Perian sabia, mas ela não contou a Oh-hun. Olhando para sua mãe inconsciente, ele se sentiu um pouco desconfortável. Desde que o primo apareceu na vila, nada de bom aconteceu. Acho que tem algo a ver com o coma da minha mãe, mas não tirarei conclusões precipitadas até que ela acorde. Olhando para a expressão fria de Oh-hun, Lyra sabia que algo estava errado. O próximo episódio mostra que a única felicidade de Oh-hun é ter Lyra ao seu lado. O primo provocou-o a vir ao hospital visitar a Dea Fifi.